Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando desse jogo entre Botafogo e Vasco. O jogo que foi em São Januário, Botafogo empatou com o Vasco e vai decidir o jogo em casa, tá? No Newton Santos. A decisão vai ser no Newton Santos e vamos ver aí tudo que a mídia está falando, né? Vamos ver também o choro dos antes aí a respeito disso, porque se fosse outro time, tudo bem, mas como é o Botafogo, aí tem esses questionamentos, tem tudo aí, e o errado é o juiz. Mas vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sim, o clássico carioca, dois times interessadíssimos na Copa do Brasil. A gente sabe que o Botafogo vem de uma eliminação na Libertadores. Foi um jogo truncado, polêmico. O Daronco gosta de parada, muitas faltas, a gente já sabe o estilo e muita rivalidade. A gente vai falar das polêmicas na sequência, mas teve alguém que foi melhor, na sua opinião, nesse jogo? Renata, eu acredito que o Vasco poderia ter saído até com resultado favorável. Mas quando se trata de clássico, é isso, são detalhes, uma desatenção causa o gol adversário, depois a equipe acaba se fechando. E todos nós sabemos que a probabilidade de ser resolvido na segunda partida é muito maior do que na primeira. E foi isso exatamente que aconteceu. Mas o Vasco, pelo futebol jogado, em casa, poderia sim ter saído aí no mínimo com 2-1. Edu Dracena, como é que você vê esse confronto? O Botafogo, claro, é um time que é mais comentado, mais badalado, mas o Vasco da Gama precisava dar uma resposta para o torcedor. E o David, ele mudou até o esquema, né? Colocou dois atacantes, né? O Arthur Cabral e o Cris Ramos lá. Mudou o esquema, o estilo de jogar da equipe do Botafogo. Fez o gol no início, isso deu uma tranquilidade maior, mas depois o Vasco retomou as ações do jogo. O Vasco, na minha opinião, foi superior à equipe do Botafogo, teve as melhores chances, bola na trave, o John fez grandes defesas. Então, o que a gente fica imaginando assim, Renato, que o Vasco está oscilando muito, né? Faz um jogo como fez contra o Santos de 6-0, depois perde 2 jogos, né? Juventude e Corinthians, aí faz um belo jogo como fez ontem contra o Botafogo. Então isso acaba também trazendo uma desconfiança. Mas ontem a gente viu também, até o torcedor, depois do jogo, aplaudiu a equipe porque viu que lutou, batalhou bastante. E a gente sabe que a equipe do Diniz, quando essa equipe está confiante, sabe o que faz dentro do campo, é muito difícil de vencê-la. Ronaldão, teve um lance inusitado, né? O Daronco foi atropelado, abalroado pelo Jair e chamou a atenção. Até o pessoal tava brincando aqui, vamos procurar na regra alguma coisa. Aí é o lance. O certo era ver se o Daronco se dá bem com o VAR, né? Eu não sei quem tava no VAR lá, porque uma entrada dessa o VAR não chamou pra ver, Por né? trás aí, né? Porque tinha que ter chamado. Agora, falando do Diniz aqui, eu quero falar... Mas ele levantou rápido, não fez mimimi, não ficou reclamando, hein? Ele não quis imitar o Davidson no chão, né? Não fez aquela cera também. Agora, o do Diniz, queria falar um negócio do Diniz. Por que eu gosto do Diniz? Particularmente, por que eu gosto do Diniz? Porque ele é esse cara que vive intensamente o futebol. Um dos treinadores que vive intensamente o futebol. Por quê? Porque ele tem o esquema tático dele, ele briga pelos seus companheiros, ele briga com os seus jogadores, ele briga com ele mesmo, ele briga com a tática, ele quer o time dele envolvendo a equipe adversária, mas é um cara que vive intensamente o futebol sem medo. Esse é o Diniz. E ontem ele entrou sem medo para cima do Botafogo. Botafogo, com certeza, favorito pela história que tem e pelo histórico que estava também o Vasco, com momentos difíceis, goleou o Santos, mas estava num momento difícil. Ele, sem medo, foi para cima, mostrou para os jogadores dele, ó, joga a responsabilidade para mim de novo e vocês vão lá e façam um bom futebol. E foi o que aconteceu ontem. Merecia, sim, o Vasco uma vitória em cima do Botafogo ontem. Agora, o Vasco reclama de um pênalti que não foi marcado pelo Daronco. Aliás, ele estava bem perto do lance e em campo ele não deu a penalidade e o VAR também não chamou, não se manifestou. É esse lance com o Marlon Freitas dentro da área. A gente vai mostrar a imagem daqui a pouco mais próxima. Aliás, foram várias imagens ao longo da transmissão que estavam disponíveis. Numa dava para ter dúvida, mas tem mais 2 imagens que, na minha opinião, gente, eu marcaria essa penalidade. Renata, é algo que a gente sempre vem cobrando aqui, né? A padronização dos árbitros ali. Reuniu, porque eu já frequentei hotéis aí, que a equipe toda de arbitragem estava reunido fazendo aquela recaustagem, todo aquele trabalho, se envolvendo na questão
das regras. Então o que a gente cobra é o quê? Padronizar. Se dá um pênalti desse, que dê todos. Então a gente vê árbitros dando... O Vasco já sofreu com isso. Marcaram o pênalti contra o Vasco dessa mesma maneira e agora quando é a favor não marca. Então quando você padroniza, se todos os árbitros apitarem, né, lances assim, vai acabar essas polêmicas. Porque na minha opinião também foi pênalti. Pega na axila dele. E aí, Edu? Não, eu marcaria esse pênalti realmente, Renata, porque, como você falou, tá muito... Bate, ele ergue o braço um pouco, né? Então não tá tão colado no corpo. Então isso acaba também levando vantagem, porque né, se a bola passa ali, com certeza seria gol. Então eu marcaria, e ele tá do lado, olha só, de frente, realmente... Visão privilegiada. No lance, e de repente, na dúvida tinha o VAR. Então o VAR também deveria ter chamado ele, até mesmo para ele estar olhando no televisor ali. Então eu marcaria esse pênalti pro Vasco. A questão é que o Daronco é um árbitro experiente, rodado, e ele foi muito convicto estando próximo ao lance. E aí, às vezes, eu penso que o VAR também fica inibido com essa atitude. Inibido não, Rei, você falou tudo, que é o Daronco, ele acha que ele é o dono do mundo, que ele tem que apitar só o que ele quer. Muitas vezes ele tira até a regra ele tira a regra do bolso e joga fora a regra. E faz o que ele quer dentro de campo. Foi isso que ele fez aí, porque é pênalti. Não tem como não falar que não foi pênalti aí. Porque ela pode pegar no braço, mas ele amplia. E ela acaba pegando aqui, na mão. Mais um goleiro, o Botafogo. Então, o problema do Daronco é que você falou. Ele rasga a regra, bate no peito e fala, é comigo. É comigo. E vai aí, faz essas besteiras aí, arrebentou o Vasco. O Vasco tem que estar com uma representação para melhorar a arbitragem. Eu vou falar só isso. E quem também comentou aí a respeito desse empate, desse jogo do time do Botafogo, né? O Botafogo que vai decidir em casa, foi o pessoal do Sport Center aí da ESPN. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram, tudo que eles comentaram aí a respeito desse gol do Arthur e também do desempenho do time do Botafogo para essa partida. O Pedro Henrique Torre está com a gente porque o Clássico entregou tudo isso de entretenimento, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço aí, Jailson, Breler, todo mundo ligado com a gente no Sport Center. Pois é, tivemos um bom entretenimento ontem em São Januário, jogo animado, disputado. Enfim, o torcedor vascaíno saiu com esse gostinho de guarda-chuva na boca, né? Como a gente dizia antigamente, porque teve uma atuação melhor, mas não conseguiu a vitória. Só faltou a vitória, disse o Fernando Diniz. Mas é um enorme passo que o Vasco poderia ter dado aí frente ao Botafogo. O Botafogo começou até, parecia um pouco melhor na partida, com os dois centroavantes ali, né? Arthur Cabral e o Cris Ramos. Mas o Vasco buscou um empate e teve até um bom desempenho. E aí, como você bem destacou, Bruno, acabou saindo aplaudido. A torcida entendeu o esforço que o time fez, mas fato é que não conseguiu abrir vantagem dentro de casa semana que vem, quinta-feira. Semana que vem não, daqui a algum tempo. Numa quinta-feira, o Botafogo vai mandar no Nilton Santos, no tapetinho, para contar com a força da sua torcida. E aí vai ser bem diferente. Um jogo com entretenimento, como você disse, teve essa situação inusitada, para dizer o mínimo, do Jair com o Daronco, o árbitro da partida, o Diniz reclamando bastante desse pênalti do Marlon Freitas e o Cris Ramos, que tomou um choque ali com o Léo Jardim numa dividida e acabou tendo que sair naquele protocolo de concussão, né? Então já não joga no fim de semana contra o Bragantino. E aí vai depois voltar, vai ter tempo, tem data FIFA pela frente e tudo mais, vai poder se recuperar, mas pelo protocolo tem que ficar 5 dias fora. O Botafogo sentiu dificuldade, Bruno, mas nessa partida, mas comemorou até o resultado também, porque levou 1-1 e vai decidir em casa. Boa, Pedro, você já volta e eu converso agora com os comentaristas um pouco sobre o jogo. De fato, o Vasco melhorou depois do que tinha apresentado nas últimas rodadas, Jailson? Claro. Melhorou, né? Também, tinha como piorar? Tinha como piorar, Acho que seria difícil, seria uma nossa senhora. Mas é porque depois do jogo contra o Juventude, a gente até imaginou, não vai ter como piorar, né? Mas aí contra o Corinthians foi mal de novo. Dessa vez não foi mal, né? Você tem um ponto, você tem razão. Mas agora não, agora foi bem. O Vasco foi bem, principalmente com o Cauã e com o Jair, acho que a gente tem que elogiar os dois. E o Vasco conseguiu
não ficar só dependente de uma jogada também, sabe? Geralmente quando o PH joga é aquela situação de ficar dando a bola no corredor pro PH, assim como o Piton, mas dessa vez não. Eu achei que o Vasco jogou até mais por dentro, o Coutinho baixando bastante para fazer a saída de jogo, a gente tinha até falado, mas ontem funcionou. Mesmo assim, o Coutinho descendo para baixar, acho que justamente porque o Jair se destacou, os volantes se destacaram, então o Coutinho não ficou tão sobrecarregado na hora da organização das jogadas. Verratti participativo também, Ryan. Então assim, o Vasco jogou bem e aproveitou as mexidas do Ancelotti que não deram certo. Por exemplo, ele entra sem o Savarino, entra com a dupla de ataque, né, o Arthur e o próprio Cris. Não deu tão certo assim, o Botafogo perdeu o meio-campo e o Vasco aproveitou justamente para... assim, dentro de casa, se impor, principalmente com a força da torcida também. Então, nesse sentido, por ter sido em São Januário e por ter jogado menos que o Vasco, o Botafogo pode respirar. Pode sentir que foi um bom resultado, é isso, Breler? Sim, o Botafogo escapou de uma derrota porque não jogou bem. O Jailson toca nesse ponto, né? O Botafogo volta ali na metade final do segundo tempo a ter mais a bola, porque entra o Savarino, preenche o meio-campo e aí sim passa a ter um pouco mais de controle. Mas fora isso, o Botafogo esteve muito instável, não conseguiu se conectar. Marlon Freitas e Danilo pouco jogaram juntos, então o Botafogo escapou de uma, até porque precisamos falar da penalidade sonegada contra o Vasco, né? O Vasco leva essa garfada em casa porque o Daronco, ali, ele tem o lance diante dele, o VAR não chama, mas ali ele poderia ter tido a personalidade de perceber. Acredito que ele não deu, porque, começo do segundo tempo, é clássico, não vou estragar o jogo. Poxa, e o Diniz vai bem ao citar um pênalti que o Vasco tem marcado antes do primeiro minuto contra o Juventude, uma jogada muito parecida que o Piton abre o braço e o pênalti corretamente marcado. E dessa vez o critério é aquilo que a gente não entende, né? Esse tipo de lance, até em recomendação, em protocolo, é mostrado no manual, mas contra o Vasco não foi marcado, e daí o Botafogo comemora, porque o resultado do jogo poderia ter sido muito diferente. Um pênalti, sair com 2-1 logo no começo do segundo tempo e na pressão do Vasco faria diferença, e o Vasco lamenta demais, porque, de fato, um time que está na situação do Vasco, perder pro Vasco teve sabor de derrota, né? Porque um empate para jogar fora contra o Botafogo vai ser muito difícil de reverter e segurar. E quem também falou aí dessa partida foi o pessoal do Sport TV, ou do SBT Esportes, tá? Muito interessante aí, tinha um Botafogo, um Vascaíno lá, Botafoguense e um Vascaíno. E vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, né? Trouxe bastante polêmicas ali, bastante tretas, né, na resenha, mas vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Olha aqui, ô Lucas Pedrosa. Eu vou dizer uma coisa aqui pra você. Vene Casagrande, você de casa. Eu não gostei do meu fogão. É o mínimo. Que bom, né? É o mínimo. Ufa. Não gostei do meu fogão. É o mínimo. Acho que nem o Ancelotti gostou. Não acho que foi bem o Botafogo. Faz o gol ali no início, eu falei assim, ó. Deixa eu fazer uma pergunta pra ele rapidinho. É a única hora que eu vou conseguir hoje. Na hora que o meu calvo fez o gol, tu pensou, vai ser um amasso? Na hora? Não. Amasso não. Pensou sim. Não pensei. Não mente pra mim. Eu tenho duas certezas na vida. De que eu vou morrer e de que o Vasco vai tomar gol. Isso aí eu já sabia. Que o Vasco ia tomar gol, eu já sabia. Eu não sabia o que ia acontecer depois. E o Vasco reagiu bem. Então começa, já que você jogou melhor do que eu sou uma pessoa justa. Entendi. Ai, já me irritou. Já me irritou. Melhor, aí eu quero. Não, mas aí eu já fico irritada. Fale então você primeiro do seu Vasco da Gama. Tá, vamos lá. Cara, eu vou falar, acho que do jogo de forma geral. Olha ele tudo felizinho, né? Não, eu tô brincando aqui, mas assim, eu falei uma coisa no meu canal ontem e eu vou repetir aqui. Vai parecer uma maior loucura do mundo. Eu saí mais satisfeito do jogo de ontem do que do 6-0 contra o quê? Saí mais satisfeito do jogo que o Vasco fez ontem contra o Botafogo do que do 6-0 contra o Santos. Eu saí mais feliz do que o do 6-0. 6-0 eu fiquei alegre, adiante. Você tá falando de performance. A performance do Vasco ontem, ela foi muito mais equilibrada e talvez tenha sido a performance mais equilibrada do Diniz, principalmente diante do forte adversário que é o Botafogo. O Botafogo é uma equipe muito melhor do que a do Santos. Então, olhar o jogo que o Vasco fez ontem, principalmente por ter saído atrás do placar, principalmente aos 9 minutos, mais uma falha do Hugo Moura, que o Diniz torna em dizer que é o zagueiro que joga todas as partidas bem. Depois da falha, ele até conseguiu fazer um bom jogo. O problema do Vasco é a bola aérea, que o Vasco tem dois zagueiros que são baixos, dois zagueiros que não conseguem disputar nesse tipo de competição, e aí o Hugo Moura marca a distância ali, novamente o ensino à distância do Vasco da Gama, acontece sempre. Ele marca a distância o Arthur Cabral, e o Arthur Cabral acerta uma bela cabeçada.
Eu vou ser sincero, tá? Pra mim, a galera ficou bolada comigo ontem. Eu vou discordar. Pra mim é bola defensável. Pro nível do goleiro que o Léo Jardim é, pro jogador que é o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro, aquela bola é defensável. Ele tinha que ter pegado aquela bola. Não, dava. Não é que não era impossível pegar, mas não era foi uma falha dele. É porque a galera precisa entender, Pedrosa, que bola defensável é diferente de você dizer que é falha. Então, ontem eu falei que era falha, Vini. Eu não acho Eu falha. volto atrás, eu posso dizer que não foi falha. Eu achei que você ia falar de novo, porque eu vi o seu corte Mas ontem. pra mim é bola defensável. Defensável. Mas assim, levando no mérito do Arthur, que foi uma cabeçada Claro, não. de escolinha. Sim. Tem que testar pro chão, Não tô tirando o mérito do Arthur, mas eu acho que era uma bonita. cabeçada longe. E ele poderia ter tido uma explosão maior naquele lance ali. É só a minha visão, tá? Isso não quer dizer que tá certo ou errado. Dito isso, o Vasco conseguiu empatar rapidamente e talvez por isso o desempenho do Vasco tenha sido bom. Porque se tivesse demorado um pouco mais para empatar, psicologicamente dentro de São Januário, as coisas iam ficar mais complicadas. A torcida ia começar a cobrar, o time ia começar a ficar nervoso com a bola no pé e o Botafogo ia poder usar as transições. O Nuno consegue fazer o cruzamento pro Jair e esse é um cara que pra mim não só foi o melhor em campo, mas também é uma excelente notícia pro torcedor do Vasco. Sempre defendi o Jair aqui, sempre falei sobre o Jair e ele e o Barros foram extremamente competentes pra fazer o Vasco ser equilibrado, pra fazer o Vasco competir. Ou vocês acham que é fácil enfrentar Danilo e Marlon Freitas, que são dois jogadores extremamente qualificados? O Barros e o Jair ontem, eles não só foram superiores à dupla de volante do Botafogo, como o jogo equilibrado que o Vasco fez passou por eles. Logo depois do empate, eu acho que o jogo ficou um pouco mais morno, equilibrado. E aí o Vasco volta para o segundo tempo, e aí sim, quando eu digo que o Vasco merecia vencer, tem a ver com os 10 primeiros minutos da segunda etapa. O Vasco massacrou o Botafogo. Teve 3, 4 chances de gol ali claras e que poderiam ter feito a virada do Vasco da Gama. Depois dali, o Botafogo novamente equilibrou a partida porque o Vasco cansou. Aí o Diniz fez as substituições, colocou o David, colocou também o Carlos Andrés Gomes, mas não deu tão certo. A partir dos 25 minutos, o Botafogo teve uma chance até com o Caio Pantaleão, um chute de fora da área, e teve a falta do Alex Telles também, que passou perto. De lá pra cá, o jogo ficou morno. Então, pra mim, sinceramente, eu acho que foi um jogo equilibrado, em que o Vasco foi ligeiramente melhor e poderia ter saído vencedor. Mas tá longe de ser um absurdo. O que fica de positivo pro torcedor do Vasco é justamente o que eu falei. É o jogo com bola, é o jogo sem bola, é a atenção que o Vasco teve tirando o gol do Botafogo durante os 90 minutos. Mais uma vez, a torcida do Vasco fez uma festa maravilhosa lá em São Januário também. E o confronto tá aberto. Eu continuo achando que o Botafogo é favorito pro Nilton Santos. Eu continuo achando que o Botafogo é o melhor mandante que o Vasco nesse momento, até mesmo em comparação com o Nilton Santos com o São Januário. O Botafogo tem mais time, repito, é o favorito. Mas a sensação que o torcedor do Vasco saiu ontem de campo dá pra classificar. Muito bem, porque assim, ninguém pensava que seria um massacre de ninguém. Por quê? Porque a gente tá falando de um clássico regional, né? E a gente tá falando do Vasco em São Januário. Mas eu esperava mais do meu fogão, Vene Casagrande. Às vezes eu fico achando que... E aí, pessoal, vocês concordam com a Fernandinha? Vocês também não gostaram aí, né, do desempenho do Botafogo? Ficou, né, devendo? O que foi que aconteceu? Vocês acham que as mexidas do Ancelotti Júnior, né, digamos assim, não surtiram efeito, ele errou? O que é que vocês acham aqui? Deixa aqui nos comentários, hein? E agora, sem mais enrolações, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. São várias camadas que a gente consegue entender, porque se a gente olhar o último jogo, penúltimo jogo, antepenúltimo jogo, o Botafogo não tem jogado bem. Isso não foi inédito agora. Contra o Juventude também não fez uma partida brilhante. É que o Cris teve a estrela dele, entrou, marcou 2 gols, botou o Botafogo à frente do placar. Contra a LDU fora, a gente sabe que tem altitude, mas também não fez um bom jogo. Mas aí a gente vem para a LDU dentro de casa, também não fez um bom jogo. Contra o Palmeiras, não fez um bom jogo. Então tem um recorte recente de jogos do Botafogo em que deu não são bons jogos, assim, sabe? Você concorda comigo, Vene? E eu acho que vai muito de são várias camadas, e uma delas é, obviamente, peças, por questões físicas e clínicas, e aí a boa notícia de ontem, o Pantaleão entrou como titular, e que jogador, Vene Casagrande, é o Caio Pantaleão, zagueiro, não só dando tranquilidade de ter um zagueiro de pé direito, de origem, de ofício ali, mas também com uma regularidade impressionante para quem tá voltando de lesão. Mas, na minha opinião, ainda não deu encaixe entre Danilo e Marlon. E, na verdade, esse é o normal. Não é normal os jogadores chegarem e já se encaixarem, eles vão precisar de tempo.
E essa dupla vai precisar de um pouco mais de tempo, porque ainda não está encaixada, Vene. Fernandinha, vamos lá, vamos por parte. Concordo plenamente com tudo que você disse, inclusive você mencionou um jogador que eu quero elogiar bastante, um dos 2 jogadores que eu quero elogiar na partida ruim que o Botafogo fez ontem. E, novamente, o Botafogo esteve abaixo daquilo que pode apresentar. E isso é totalmente justificável. O Botafogo ainda está buscando a sua identidade. E quando eu falo isso, por quê? Porque passa por mudanças no elenco, isso precisa ser dito. Vários jogadores saíram, outros estão chegando e tem um treinador que está no seu primeiro trabalho na carreira e está tendo a necessidade, a obrigação de fazer o time jogar durante uma temporada. E aí muito torcedor vai falar assim, como assim ainda está buscando sua identidade, sendo que estamos praticamente em setembro? Mas é isso. Esse foi o planejamento adotado pela diretoria e pelo John Textor, atual dono da SAF do Botafogo. Mas eu concordo com você, o Botafogo novamente fez um jogo abaixo. E eu acho que o treinador também tem um pouquinho de culpa nisso. Por que não tem identidade? Porque a todo momento ele está mudando o estilo de jogo. Vou dar um exemplo. No último jogo ele botou o Savarino de falso 9. Aí no jogo de ontem contra o Vasco ele coloca 2 centroavantes. No próximo jogo ele vai fazer o quê? Ele vai mudar de novo, novamente. O Botafogo ele tem que ter um estilo de jogo. E em cima desse estilo de jogo, você fazer uma variação. Eu acho que quando você coloca 2 centroavantes, e é muito fácil falar isso aqui após a partida, mas antes da partida eu fiquei ressabiado. Quando saiu a escalação eu falei, personalidade, botou 2 centroavantes. Será que vai dar certo? Na minha concepção não deu certo, porque o Botafogo perde a sua principal característica, a sua principal virtude, que é explorar mais os pontos. Quando você bota 2 centroavantes, automaticamente você perde esses pontos e também meio de campo, porque ontem o meio de campo do Botafogo não foi muito bem. Mas aí eu vou entrar nos meus elogios. Caio Pantaleão, como você disse, que jogador é esse? Absurdo, voltou de lesão, nem parece que voltou de lesão. E o outro é o Alex Telles, que a gente vive elogiando aqui. Que jogador é o Alex Telles? Ontem na transmissão, inclusive lá do Plim Plim, eles mencionaram 4ª assistência em 6 jogos. É assustador. Eu fui ver os números dele na carreira. Teve uma temporada no futebol português que ele deu 15 assistências. Para um lateral, isso é assustador. É uma característica dele. Provavelmente o 9 dele era o Tiquinho Soares. E ontem a gente pode ver uma característica, o Botafogo fazendo algo que o Vasco faz bastante. Cruzamento e gol de cabeça de um centroavante. O gol foi desenhado. Exatamente. Me lembrou muito os gols de cruzamento de Piton, gol do Verratti. Mas, de fato, Fernandinha, para finalizar minha análise aqui sobre o Botafogo, novamente um Botafogo esteve abaixo. Mas eu continuo achando que o Botafogo é o favorito. Ontem mesmo eu falei aqui, eu acho que o Vasco era favorito para o jogo de ontem, mas para a classificação eu acho que vai dar Botafogo. Porque no Newton Santos é muito difícil vencer o Botafogo. Vamos botar o Silene aqui na tela? Eu concordo com o que você falou, Vene. E quando eu vi a escalação, achei corajoso. Eu adoro coragem. Já falei isso para vocês aqui. Personalidade. Tem que querer vencer, tem que partir para cima. Ele talvez, obviamente, identificou ali o time do Vasco e falou, cara, eu acho que com 2 caras de grandes, altos, dentro da grande área, eu posso povoar ali o que o Vasco tem de mais frágil, que é a sua defesa. Mas eu acho também que, tá rolando o jogo, chegou o intervalo, não funcionou, troca. Às vezes demorar um pouco mais nessa troca, você perde um pouco de tempo e você pode dar espaço até para uma blitz que o Vasco fez nos 10 primeiros minutos e que quase botou por água abaixo um placar de empate, que na minha opinião foi o justo para o Botafogo e não para o Vasco. Acho que o Botafogo poderia ter desempenhado bem melhor, ele tem margem para isso. E outra coisa que fica a pergunta o Jefinho tem feito bons jogos, né? Por que não experimentar mais um pouquinho do Jefinho também nessa partida? Manter o que tá dando certo. Eu acho que futebol é momento. Se daqui a pouco não começar a funcionar de novo, troca novamente. Eu acho que o próprio Botafoguense quer ver um pouco mais do Jefinho, que o Jefinho entrega muita identidade pro Botafogo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo empatou, né? Infelizmente com o Vasco ontem, né? O Botafogo tinha tudo para sair ganhando, né? Saiu, abriu o placar, só que infelizmente tomou o gol de empate, né? Mas o time do Botafogo agora vai decidir o jogo em casa, no Newton Santos, diante da sua torcida. Então acredito que sim, o Botafogo vai passar do Vasco na próxima quarta-feira, né? Não, na próxima quarta não. Daqui a 2 semanas. Na quinta, dia 11. Mas, e aí? Né? O que é que vocês acham aí que pode ter acontecido? Né? Vocês acham que o David Ancelotti errou? Né? Está questionando muito que ele fez uma troca não muito boa, não muito certa, né? Nas trocas dos volantes ali no volante. E está se questionando muito sobre isso. Mas o que é que vocês acham? É uma boa? Ele errou, a culpa foi dele? Ou necessariamente acontece essas coisas aí de
ceder o empate, mesmo com a vitória. O Botafogo ultimamente às vezes tem sofrido, né, nessa questão. Só que, na minha opinião, assim, o Botafogo vai jogar em casa, então tem sim a chance de passar para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Eu acredito que o Botafogo vai sim chegar na final e vai disputar ali, vai ganhar o título. Eu acredito muito no título do Botafogo na Copa do Brasil. Eu acho que o Botafogo vai focar sim na Copa do Brasil, né? Um título inédito, um título que paga muito bem e necessariamente, né, indo buscar ali o Campeonato Brasileiro, mas, né, focado na Copa do Brasil. Acho que esse deve ser o foco do Botafogo. Por mais que o Botafogo tenha 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro, mas foca na Copa do Brasil e dá uma atenção maior, né, uma atenção melhor no Campeonato Brasileiro. Não que vai abrir mão, né, mas a depender dos resultados, o Botafogo pode buscar sim, né, o Campeonato Brasileiro também. Por que não? O Botafogo ano passado ganhou Libertadores e Brasileiro. Por que esse ano não pode ganhar a Copa do Brasil e Brasileiro? Né? O Botafogo tem total chance de fazer isso. Mas e aí, o que vocês acham? Qual a sua opinião? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações por novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!